Então, olá, eu sou Eveline Araújo, aqui no Diário de Quarentena. Hoje nós vamos conversar com a professora e antropóloga, Edilene Cofassi Lima. Ela pesquisa também um contexto sobre os indígenas aqui no Brasil, né? E a conversa hoje é um pouco mais sobre como superar aí no cotidiano da gente esse novo cenário, né? De pandemia, de ter que ficar em casa, de reconfigurações aí de afazeres, de formas de existência, né? Tudo bom, Edilene? Tudo certo, Eveline. Bom, começar agradecendo o seu convite, que para mim foi um pouco inusitado ter que falar disso, né? Assim, que, enfim, são 2 meses quase, ou já, né, de isolamento social, que eu tento cumprir rigorosamente, né? E, enfim, e o motivo, né, do seu contato, da gente conversar, são os altos e baixos, na verdade, né? Sim, eu sei, mostrar a gente como ser humano, né? Como tendo as mesmas dificuldades que todo mundo aí, né? Sim, não, então, enfim, essa semana eu, de fato, né, na terça, eu acho, se eu não me engano, né, que foi uma postagem do Facebook que te chamou a atenção, né? Sim. Foi um dia que eu acordei péssima, né? Eu acordei, eu ia levantar, e eu falei, bom, eu vou levantar exatamente para quê? Para me entristecer de novo? Será que tudo que eu tenho a fazer, e eu sempre tenho muitas coisas a fazer, merece eu sair da cama? E assim, eu procrastinei sair da cama, assim, de modo que me angustiou muito, mas o problema é que eu acordo muito cedo também, né? Eu podia acordar num horário mais legal. Então, sei lá, eu devo ter acordado naquele dia 5:30 da manhã. E eu falei, eu não vou levantar. Aí, enfim, fiquei enrolando na cama, dormi de novo, mais um soninho, acordei de novo já num horário, né, mais adequado para se levantar, só que a vontade continuava não vindo, né? Eu falei, bom, então não é porque eu acordei muito cedo, eu despertei muito cedo, é porque eu não quero mesmo sair daqui. Era quase uma revolta, assim, e aquilo me angustiou um pouco. Um protesto corporal, quase. É um protesto corporal, assim, eu vou levantar exatamente para quê? Se eu não posso, assim, me levantar, se eu não posso... É claro que eu tenho compromissos a cumprir, mas eu não me levantaria para ir à universidade, para atender os alunos na universidade, enfim, eu levantaria e levantei mais tarde naquele dia para atender alunos, sim, numa videochamada, como a gente está agora, para ler os trabalhos dos meus orientandos, mas tudo a muita distância, sei lá, no vocabulário. Você teve dificuldade, assim, de concentrar, tipo... não, isso desde o começo, isso não é episódico, isso é desde o começo. Eu estou muito mais dispersiva, eu continuo fazendo minhas coisas, mas de repente eu vejo que eu me perdi. Né? Eu estou fazendo uma coisa, então eu estou, sei lá, estou lendo o texto que um aluno me enviou, né? Estou corrigindo, fazendo sugestões num texto que o aluno me enviou. Dali a pouco eu lembro, nossa, eu não paguei, sei lá, tal coisa no banco. Aí eu paro e vou fazer aquilo no banco, né? É tudo pela internet, claro. Ali eu lembro de alguma outra coisa, assim, é uma coisa dispersiva. Eu vou jogando para fora do que você está fazendo, né? De uma maneira muito desconcentrada, que não é satisfatória desse modo, né? Assim, e sem interação, né? Eu acho que, enfim, o que falta é essa interação. Então, eu falo com o aluno, eu vejo o texto do aluno, mas como eu não estou conversando com ele, eu não consigo parar e falar, olha esse pedaço aqui, pensa isso, pensa aquilo. Fica tudo muito objetificado mesmo, é isso. Sendo que na nossa convivência, na maneira como a gente constrói as relações, as coisas não são é isso ou é aquilo. Exatamente. Né? Às vezes na troca dá os insights, né? Sim, na conversa direta, tipo isso, eu e você mais face a face, essa coisa se constrói mais junto. Então agora eu me sinto, sei lá,
apesar da internet, uma professora muito antiga e antiquada, sabe? Assim, isso tem que ser assim. Não! Se eu estivesse conversando com um aluno face a face no meu gabinete, na universidade, ou a gente iria para um café conversar, e daquela conversa resultaria um resultado, enfim, resultaria alguma coisa muito melhor. Sim. Né? Então, por isso que eu, naquele dia, me angustiei para sair da cama. Eu vou sair da cama para quê? Né? É quase como se a gente fosse obrigado a contragosto, né, a construir hábitos que não necessariamente a gente queria construir, né? E acho que isso demanda uma energia muito grande de resistência da gente, né? Sim, e muito aprendizado, né, eu acho, assim, a gente está tendo que aprender algumas coisas a fórceps, assim, né, sei lá, a universidade, eu, outros colegas, né, de trabalho, a gente está pensando, vai retomar, a universidade autorizou os cursos na pós-graduação, né, só na pós, por enquanto, na graduação a coisa ainda está sendo discutida. Eu falei, tudo bem, claro que o meu curso, né, eu vou montar um curso para fazer, né, de forma remota, mas, assim, a gente não tem nenhum treino nisso, né? A gente não tem uma preparação para isso, não é simplesmente transpor automaticamente de uma aula presencial, com muita interação, para um formato remoto. Então, eu falei, peraí, eu preciso de um tempo para constituir um novo programa pensando numa forma remota. Então, é isso, você tem que aprender na marra por causa de um ser invisível que está aí, a gente sabe, eu, né, enfim, acredito na invasão de Gaia, enfim, existe não vai um ser pagar para ver, né, obviamente. E, então, vamos aprender a fórceps, enfim, muitas vidas nascem a fórceps, então, vamos lá, né. Mas não é fácil, eu acho. Nessa altura que você comentou, eu estou fazendo o segundo doutorado e, por acaso, é aí na Federal, apesar de eu estar aqui em São Paulo, né? Estou fazendo na comunicação aí. A gente já começou mesmo com as aulas e tem, assim, uma adaptação, né? Porque às vezes dá certo na webconferência da própria faculdade, às vezes não rola. Às vezes vai para o Google Meet, às vezes vai para o Zoom, às vezes vai para o Teams. A gente já tentou o Jitsi, acho que a gente já passou por umas 6, 7 plataformas testando, ver o que funciona, né? Isso vai. E também o tempo da aula, né? O que a gente percebeu, assim, que 2 horas, assim, o pessoal até aguenta, né? Mas eu tô com um professor, por exemplo, que dá 3 horas seguidas. Aí eu saio corporalmente bem acabada da aula, assim. É bem difícil. É um pouco, às vezes fica um pouco estranho, não sei como definir, os nossos seminários, né? Eu coordeno, junto com a professora Laura, um núcleo de pesquisa, um núcleo de estudos ameríndios. É muito bizarro, eu não vou encontrar outra palavra, porque a gente, logo que a quarentena começou, sei lá, no máximo 2 semanas depois, eu falei, vamos fazer remoto, todo mundo topa, vamos manter os seminários que a gente fazia presencialmente de 15 em 15 dias. E agora a gente está fazendo semanalmente com uma frequência superior, diga-se de passagem, a frequência que havia antes da pandemia. Né? Eu falei, gente, que coisa doida que é isso, e de repente os seminários viram um refúgio da solidão, né? Então, as pessoas estão fazendo seminários, está muito legal, porque a frequência, né? Quer dizer, a regularidade está ótima, né? Está até superior ao normal, do que seria o nosso o velho normal, vamos chamar assim. Então no normal, a frequência está sendo maior, e a periodicidade também. Né? Aí você fala, como assim? Né? Assim, o que eu não estou entendendo? Mas tem o que você falou, um elemento de catarse aí, né? De precisar estar dos outros de alguma forma, né? Vira uma coisa assim, né? Enfim, eu acho muito... Enfim, eu imagino que, como boa parte, né, das pessoas que estão vivendo agora isso, né? Eu tenho muito medo e tenho muita tristeza. Né? E aí fica nessa coisa meio variável, eu me sinto quase que numa montanha-russa, assim, porque se na terça eu não conseguia sair da cama, na quarta, do nada, eu levantei e tive um dia super ativo, super tranquilo, assim, né, superei.
superei aquilo do dia anterior, acordei bem e fiz coisas legais e entrei em contato com os alunos e, né? Mas então, essa gangorra ou né, esses altos e baixos da montanha-russa são angustiantes. Talvez eles já existissem antes por outras razões, mas eles eram episódicos, agora não, agora há 60 dias a gente está na montanha-russa, né? A gente quase que espera que algum dia da semana vá ser assim, né? Porque Sim. Em algum momento aquilo chega num limite e você tem aquele dia ruim. Daí você começa de novo, né? Depois vai acumulando até que chega esse dia ruim de novo, né? Sim, é isso, né? Você nunca sabe, não tem previsibilidade, né? Assim como o vírus foi uma coisa absolutamente imprevisível, ele pôs as nossas vidas também num modo imprevisível, né? Sei lá, se antes tinha um modo normal, um modo sono, um modo isso, não, agora a gente está permanentemente num modo imprevisível, porque você não sabe. Até as primeiras narrativas que eu tive foi que as pessoas estavam trocando, né, o dia pela noite, ou estavam com absolutamente sem rotina, né? E daí, com o tempo, foram percebendo que instalar uma rotina, seja ela qual for, era melhor do que não ter rotina, porque o corpo, de alguma forma, se organizava, né? Sim. Né? Eu tenho uma colega que me escreveu, ela falou assim, eu não sei em que fase eu estou agora, porque logo que começou eu estava na fase faxina. Aí, depois eu fui para a fase cuidados pessoais. E era muito engraçado, porque as fases dela eram muito parecidas com a minha, e a gente não tinha se falado até então. Né? E a gente tinha mais ou menos um padrão de isolamento muito parecido, a fase faxina, a fase cuidados pessoais, sei lá, vou fazer a unha, né, a fase, umas coisas assim, e os padrões dela, enfim, a forma dela proceder estava muito parecida com a minha. Eu falei, gente, existe um padrão de vida em isolamento que eu não conhecia, será? Parece que sim, né, pelo que o pessoal tem uma narrativa de literatura muito antiga, de navios, de coisas assim, parece que comporta esse tipo de fases mesmo, né? Não sei se elas são idênticas para todo mundo, né? Ou para cada gênero, talvez. Mas existe isso. Assim como tem as fases da aceitação de doenças, de coisas assim, né? Tem também as fases de quando tem o isolamento, né? Inclusive, existe uma questão que eu queria te perguntar, porque a gente tem uma rotina já que nos permite ter uma certa tranquilidade dentro do isolamento, né? Em termos materiais, em termos de bem-estar, né? Agora, o nome disso para a gente é privilégio, né? Eu acho que a gente não tem vergonha, não pode ter vergonha de usar essa palavra. Sim, sim. É privilégio. E você falou que trabalha com os povos indígenas, tudo. Você tem recebido a narrativa deles, não? Sim, pouca coisa, mas tenho, e maravilhosa, eu achei. Né, porque eu estava com muito medo, né? Eu trabalho com o pessoal, né? Com o povo aqui no Paraná, com o Chetá, que eu conheço há menos tempo, tenho menos intimidade, mas enfim, a gente se fala pelo WhatsApp. Ontem eu perguntei, né, para a Suza, que é quem me hospeda lá, como é que estava, se estavam em segurança, estava tudo bem, ela me respondeu rapidinho, está tudo bem. O Chetá, que eu, né, converso mais, interajo mais, são de São Jerônimo da Serra, do lado da cidade de São Jerônimo, que é colada na cidade praticamente, né? E também com os Catuquina do Acre, que esses eu conheço há mais de 25 anos, né? E esses me preocuparam muito, porque, enfim, a infraestrutura de saúde no Acre é uma coisa mais complicada do que está no Paraná, como o caso do Chetá. Aí eu entrei em contato com eles no começo, eu falei, pelo amor de Deus, não vão para a cidade, eles moram relativamente próximos da cidade, são 50 quilômetros, mas é perto, né? Para eles é perto. Para eles é perto, e para receber benefícios sociais, salários, né, esse tipo de coisa. Eu falei, pelo amor de Deus, não vão para a cidade, fiquem aí, que vai chegar aí. E finalmente já tem coronavírus na cidade, né, em Cruzeiro do Sul, cidade de Cruzeiro do Sul. Eu falei, não vão para a cidade, por favor, por favor. Aí, uns dias depois, um deles entrou em contato comigo,
falando, fizemos 3 casas na mata. Eu fiquei maravilhada, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Eles não foram para a cidade, eles perceberam a gravidade. O rapaz que conversava comigo, de fato, é um agente de saúde. Então, ele tem alguma formação em saúde, né? E consciência do perigo e de como deve ser prevenido. E a família dele, uma família grande, eles se meteram na mata, abriram uma clareirinha lá na floresta, construíram 3 tapiris, né, que são casas provisórias, assim, construíram 3 tapiris a média distância do roçado, para poderem ir buscar a macaxeira para comerem, mas lá tão perto de um igarapé, no meio da mata, eles se internaram na floresta. Eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz, ainda estou muito feliz, porque eu sei que aí ele me falou que outras famílias fizeram a mesma coisa, se internaram dentro da floresta, até passar, né, e dentro da floresta eles têm o que comer, vão pegar o peixe lá, tem algum caçador que vai caçar, e eles estão a média distância do roçado, e vão lá se abastecer com uma macaxeira que precisa para acompanhar a carne, né. Eu fiquei assim, e ainda estou assim, muito aliviada. Nossa, né? que legal. Muito fácil de entender, na verdade. Tem alguns colegas que andaram publicando coisas sobre epidemia, já nesse contexto da epidemia contemporânea, né? Agora, não é contemporânea, é atual mesmo, né? De hoje. Eu tenho um artigo que acho que o Carlos Falso escreveu, né? Que ele estava lembrando disso. Tem relatos de epidemia com os índios no século XVI. Nossa. O Anchieta falando da morte de 30 mil índios. Aí você tem relatos no século XVII, no XVIII, no XIX, quer dizer, o fato é, não é algo eles têm know-how de epidemia. Quem não tem know-how de epidemia somos nós. Sim. Tá? A gente não tem para onde fugir, a gente não tem onde se refugiar, a gente está trancado dentro das nossas casas, sofrendo. E a gente nem construiu esse conhecimento ainda, né? Porque eles conseguiram até uma forma de recuperar um pouco da memória com a natureza, com tudo, aquela coisa bem que o indígena tem dentro de si, né? Que já está construído esse conhecimento nele, né? Mas com possibilidades desiguais, né? Assim, os Catuquina estão conseguindo na floresta, botar a casa deles lá longe, porque os Catuquina vivem numa terra indígena que passa uma rodovia no meio. Então, eles, de fato, têm um risco, se um caminhoneiro que esteja com vírus parar e conversar com eles, entendeu? Coisa que habitualmente acontece, né? Então, eles se afastaram da rodovia e se internaram lá. Então, eles têm essa chance, né? O Xetá, que eu trabalho aqui no Paraná, essa possibilidade simplesmente não existe. É uma terra diminuta, lotada de gente. Assim como no Mato Grosso do Sul, essa possibilidade não existe. Para os índios aqui em Curitiba, que moram na aldeia urbana, né, de Cacaneporã, essa possibilidade não existe. Paranaguá também, né, que tem bastante aldeia. Sim, lá. Então, a possibilidade do refúgio na mata está dada a alguns, mas não a todos. Aí, conversando com uma colega, com a Clarice, que é professora no UFSCar também, né, que é assim, professora numa universidade pública como eu falei, nossa, eu estou muito feliz, os Catuquina foram para dentro do mato, né? Ela falou assim, pois é, o Xicrim também, né? Quer dizer, então, tem outros povos indígenas que estão recorrendo a esse mesmo expediente, né, de se internar na floresta. Mas é isso, eles têm know-how, a gente não. A gente vai ficar aqui dentro das nossas casas, sofrendo, aflitos, porque a gente, de fato, não tem para onde correr, é muito simples, né? Assim, se eu for entrar onde agora? No supermercado? Tá louco, né? Assim, o risco é muito grande, né? Então, essa diferença que eles nos colocam, eu acho que essas várias diferenças, essas várias estratégias são interessantes de acompanhar, mas eles têm muito medo também, né? Então, bom, foi o medo que os conduziu para dentro do mato, né? Queria te perguntar, assim, da tua dinâmica familiar, se você tem neto, como é que é essa relação com os demais da família, como é que você se ajeitaram isso, né? Não, isso é relativamente tranquilo, né? Meus filhos estão agora comigo, mas, assim, tem um certo trânsito, porque é uma parte da semana comigo, uma parte com o pai, né? Mas eles ficam trancados aqui e trancados lá, então
Tá. Tranquilo, mas eu não tenho familiares em Curitiba, né? Quer dizer, além dos meus filhos. Tem um sobrinho também trancado na casa dele, aqui em Curitiba, mas meus pais estão no Mato Grosso do Sul, né? Mas aí você mantém contato assim por web com eles? Isso, videochamada no WhatsApp, eu os vejo frequentemente. Meus pais são bastante idosos, né? Assim, meu pai, nossa, eu tenho 83 anos, minha mãe tem 79, né? E no começo, para o meu pai, foi ruim ficar em casa, mas ele acabou se dobrando as evidências as evidências da televisão, né? De que não era para ficar zanzando na cidade, como ele habitualmente fazia. Né? Vai na padaria, né? Vai, sei lá, na lotérica, vai no não sei onde. Não vai. Numa cidade pequena. Essa coisa de cidade pequena, de querer ficar andando na cidade, sim. Né? Ainda mais uma pessoa idosa. Sim. Mas ele se rendeu às evidências, enfim. Eu tenho uma irmã que é enfermeira, aposentada agora, né? Mas a enfermeira deu uma enquadrada nele, assim, né? Não é para sair na rua. Né? Assim como a gente fica brincando, eu falo, gente, brincando com as amigas, eu passo batom para ficar em casa. Sim, mas tem que passar, né? Tem que se cuidar. Mas você tem que se manter em dia. E meu pai brinca comigo, o lugar que eu outro dia, conversando com ele, pai, pelo amor de Deus, seja obediente, não vá para a rua. Ele falou, não, filha, fica tranquila, o lugar mais distante que eu vou na lixeira para pôr o lixo. Ele vai até a lixeira. Eu falei, então tá, pai, esse é o seu limite. Seu limite, olha lá. Além da lixeira. Né? E assim, que estratégias que você usa, assim, que você acha que funciona? Eu tenho que... Acho que todo mundo tem que... Nesse momento eu tenho que inventar alguma. Logo no começo da epidemia, eu comprei um quebra-cabeça de 1000 peças. Você montou até que parte? Quebra-cabeça de 1000 peças. Que agora eu estou super orgulhosa, porque ele está concluído. Né? Ele vai virar um souvenir da epidemia, né? uma memória da epidemia. Vou enquadrar ele. Inclusive, eu estou com um problema agora, porque eu montei ele numa mesinha de centro. E ele está lá montado. Eu tenho que tirar, colar as pecinhas num papel cartão, alguma coisa para ele. Né? E não existe papelaria aberta. Então, ele está lá montado. E eu não sei o que eu vou fazer, porque agora ele está concluído. Estou acabando uma série, enfim, Grace and Frank, que é muito fofa, o conselho da minha filha, né? Adorei a série, enfim, aquelas duas mulheres maravilhosas. Isso, e agora, então, eu tenho que montar estratégias, porque o quebra-cabeça está montado, ficou bonito, ficou legal, e praticamente eu e meu filho que fizemos, a minha filha colaborou numa parte muito pequena, ela não curtiu tanto, né? Mas eu e meu filho curtimos muito, e acabou. E Grace and Frank provavelmente acaba para mim nesse fim de semana. Faltam 1 ou 2 episódios só, né? Enfim. Já tem que pensar em outras... eu pensei, já recebi a recomendação de uma outra série. Estou avaliando com o João se a gente vai encarar um outro quebra-cabeça. Não sei, assim, tem que ir pensando, né? Quero ler mais coisas também. Eu acho que até aqui eu tenho lido pouco. Mas pela narrativa você não tinha assim uma lista de coisas pendentes que você tinha que pôr em dia? Não, isso eu tô falando. Não, mas isso é trabalho. Essa parte eu tô fazendo. Não, essa parte sim, tinha o número da campus atrasadíssimo e que o programa de apoio ao periódico da UFPR, que é maravilhoso, na verdade. Mas como os alunos viajaram, entraram em recesso, quer dizer, né, a universidade suspendeu as aulas, o programa de apoio funcionava muito com alunos da universidade. E eles saíram e nem todos tinham condições nas suas próprias casas de desempenhar o mesmo trabalho sem os computadores, né? Sim. Aí a fila ficou imensa, né, para revisão de artigos, né, enfim, para diagramação, até que estava demorando demais. Aí a funcionária do programa de apoio falou, olha, a fila está grande, a gente está sem os alunos para fazer isso no tempo que, né, que seria correto, adequado para vocês. Eu falei, você acha que se eu sair da fila, então tudo bem, eu vou fazer uma força-tarefa, pedir uma força-tarefa no meu departamento, no programa de pós-graduação, na verdade, né? Sim. Aí a gente teve uma reunião, eu falei, gente,
quem se dispõe a revisar os artigos comigo, para eu não ter que revisar tudo sozinha, e a diagramar a revista. Num instante, todos os colegas compareceram, então 4 colegas ajudaram a revisar os artigos, e a Laura, que é a diagramadora oficial, assim, porque ela sabe mexer no InDesign, que é o programa que a gente usa para a nossa revista. E a Laura está, nesse instante, fazendo a diagramação, para o número não atrasar mais do que ele atrasou. Ai, né? Já vai Não, foi isso, assim, no meio na reunião, eu pedi para incluir isso em pauta, assim, vamos fazer uma força-tarefa aqui para ele, porque estava tudo pronto, os pareceres, as pessoas já tinham feito a revisão de faltava uma revisão zona de português e diagramação. Isso, assim, sei lá, eu não gastei 10 minutos da reunião, num instante todo mundo se prontificou, né, porque é isso, né, as coisas não estão funcionando do jeito que normalmente funcionaria, mas a gente não está vivendo normalmente, né, então... eu falo isso porque, assim, a grande questão para muita gente, eu não faço tal coisa porque não tenho tempo, eu digo, bom, essa história do tempo acabou de desculpa, né? Acabou, não, isso acabou, eu consegui isso, a Campus era uma coisa atrasada, que agora eu só estou esperando a Laura diagramar para colocar na plataforma da revista, isso eu sei fazer, eu entro na plataforma e consigo colocar a revista lá, né? Mas eu consegui, enfim, atender mais de perto os alunos, estou concluindo hoje ainda, a hora que a gente acabar a conversa, eu vou acabar a leitura de um capítulo de um aluno de doutorado que tem que qualificar, e ele vai qualificar na quarentena. Né? Não tem jeito, porque o CNPq não abriu também para aumentar o prazo das defesas, né? Então, por enquanto, tá muito... Seria a CAPES, né? Não, por enquanto o calendário tá normal. Né? Então, a gente tem que tentar cumprir, né? Senão... Sim. E aí ontem, inspiradíssima, eu falei, bom, eu estou atendendo o doutorando, mas tem 2 mestrandos perdidos aí. Eu escrevi para eles, eu falei, cadê o texto da qualificação de vocês? Aí eles já me responderam que em poucos dias eu recebo o texto deles também, né, que são 2 mestrandos, e vai, né, assim, talvez, apesar de não haver, né, aquilo que eu estava falando lá no começo, essa interação face a face, para a gente, né, poder entabular de fato uma conversa, mas está dando um tempo para eles também se concentrarem melhor no trabalho, quer dizer, isso da perspectiva da orientadora. Porque da perspectiva deles eu sei que está faltando concentração. Está faltando concentração. Né, para eles escreverem, porque é diferente eu pegar e ler o trabalho deles. Seria até interessante que... A escrita é diferente, a concentração da escrita é diferente. Seria até interessante se eles conseguissem colocar mesmo no próprio texto a intervenção da pandemia na pesquisa, né? Eu acho que esse impacto, quando vai para o texto, acho que também colabora para um certo entendimento de que a produção de conhecimento também passa por essas contingências imprevisíveis e que impactam essa produção, né, de alguma forma. Sim, e aí uma outra orientanda que eu tenho, isso eu até dei a dica para ela, porque ela entrou esse ano, então a pesquisa dela está inicial, assim, muito inicial, né? Aí eu falei para ela, olha, Carol, começa a prestar atenção na epidemia, como é que isso está impactando o seu próprio trabalho, né? E vai impactar, porque a gente não sabe mais se ela vai poder fazer trabalho de campo. Sim, ou se vai ter que fazer um trabalho de campo virtual, né? Como diz uma etnografia, alguma coisa. Né? Exatamente, eu falei, não perde esse fio da meada, isso não estava no teu projeto, ela escreveu o projeto ano passado. Sim, né? Mas começa a prestar atenção nisso, tomar nota disso, porque o trabalho dela será, para o bem ou para o mal, completamente impactado pela epidemia, porque é um trabalho que começou com a epidemia. A matrícula dela deve ser de março, do começo de março. Nossa, bem... né? Então, eu falei para ela, não perde isso de vista, porque o seu trabalho de saída, ele já está impactado. Não é nem pano de fundo, né? Não, no caso da dela, frente do trabalho. Ela vai abrir o trabalho já com isso, porque... Sim, né? Fica totalmente a perspectiva. Estratégias ela vai ter que criar para pensar esse campo dela, se vai existir campo num sentido clássico, se ele vai ter que ser adaptado para um virtual, né? Então, enfim, todo mundo isso.
né? Não é no mesmo barco, mas é na mesma epidemia, é na mesma, né, no mesmo tempo. Está parecido com o meu, né? Eu entrei na metade do ano passado no doutorado, daí eu consegui fazer uma disciplina presencial e agora estou fazendo 3 disciplinas virtuais, assim, né? Então, o próprio trabalho já vai também pegar esse assunto da pandemia, porque eu estou pesquisando sobre divulgação científica em audiovisual pela internet. Tá. Agora, imagina, é só a pandemia, né? Pois é, né? Virou o tema do trabalho, a divulgação da pandemia em audiovisual pela internet. Então, o que está sendo produzido em termos audiovisuais para produzir conhecimento e para dar alguma veracidade para a coisa? E entra muito... tá passando avião, peraí. Entra muito a questão também da fake news na saúde, né? Que, pelo amor, é todo dia. A gente está cercado pelas fake news, assim, na saúde, com consequências mais graves, né? Eu acho. Mas por tudo, né? A fake news está aí, as fake news estão aí, a gente... Né? Como é que você põe isso? Faz essa garimpagem, vamos chamar assim, né? Porque virou um garimpo. Né? Para pegar uma informação de qualidade, virou garimpo, porque tem tanta coisa errada, né? Assim, errada, falsa, maliciosa, né? Uma coisa maliciosa mesmo, né? Comprometedora, negativa, né? Então, isso é muito difícil, né? Quando você imaginar que notícia de qualidade ia virar garimpo, né? Ia virar pedra preciosa, assim, né? Isso é muito negativo. Então, né, isso tem a ver com os nossos entristecimentos, né? Sim, porque são 2 pandemias daí, né? A do vírus e toda essa outra de informação distorcida e falsa que a gente tem que ficar o tempo todo pensando se confia ou não, né? Então, tudo isso estressa o corpo, né? Estressa a alma da gente, né? Sim, estressa, e então, é um estresse que é mental, muito forte, né? Um estresse mental, você vai, assim, para onde eu vou, né? Quer dizer, talvez a gente de dentro da universidade, se a gente está dentro da universidade, evidentemente é porque a gente respeita a ciência, sim, né? Porque a gente, enfim, acende vela, né, para determinados autores, falar que bom que você existe, que você ajudou eu a pensar isso, né? Esses caminhos todos e tal. Agora, mas é uma fragilidade, é uma ofensa para a gente, para as coisas que a gente acredita e faz, né? Quando a universidade é vista como um lugar desvalorizado, e eu estou falando especialmente como alguém das ciências humanas, sim, né? Quer dizer que eu estudei, que eu fiz pesquisa, que eu continuo fazendo pesquisa, que eu continuo lendo, que eu tento produzir, publicar, fazer coisas, para as pessoas dizer que isso não tem... Vale nada? Como assim, né? Que isso é uma coisa desprezível, que não interessa a ninguém, tá? Sei lá, a bolsa de iniciação científica, o Estado não inclui humanas. Né? Eles cortaram bastante, né? Humanas, comunicação, humanas tá de fora, né? Quer dizer, como assim tá de fora se eu fiz esse esforço tremendo para chegar até aqui? Sim. Né? Isso é um esforço mesmo, por mais que tenha afeto meu, né? Assim, um investimento que não é financeiro, é afetivo também. Eu me criei assim, eu sei quem participou da minha formação e admiro as pessoas que me ajudaram a formar. E pronto, as pessoas falam, isso não serve para nada, isso não interessa. Quer dizer, e começou pelas humanas e agora está na medicina. Quer dizer, então é a universidade inteira que não interessa. Né? Até me parece anedótico, né? Mas não é anedótico. Eu tomei muita cloroquina. Né? Eu tive várias malárias quando eu fazia trabalho de campo no Acre. Então, eu sou devota da cloroquina para malária, bem entendido. Né? Aí você vê pessoas, no caso, né, o mais alto cargo do Brasil, querendo receitar cloroquina sem utilidade, sem a menor previsão, não é só previsão, sem a menor consideração, justamente pelos pesquisadores, pelos cientistas que estão falando. Isso não está correto.
Cloroquina é legal, ótimo para curar malária, para tratar malária, lúpus e mais algumas coisas aí que eu não sei do que se trata, né? E não é assim, existe um método, existe uma forma de conhecer. Um rigor, né, que produz conhecimento. As pessoas fora da academia não conseguem ver a ofensa que a gente está sofrendo. Então começou pelas humanas, mas agora está na medicina. Logo que começou os afrontamentos, que eles começam sempre pelo pessoal periférico, né? Pega quilombola, indígena, daí vai entrando, pegando o pessoal de periferia da cidade. Aí eu digo, olha, pessoal, vocês não se atentam, porque o problema é, se não tomar atenção, chega na gente, né? Não tem, ele não vai poupar ninguém, né? Então, tem que prestar atenção, você tem que ser solidário em abraçar as causas alheias, para que elas também te suportem quando você precisar de apoio. Né? Essa, na verdade, a gente tem que dar o suporte para receber o suporte, porque o ataque está sendo indiscriminado mesmo. Né? É uma questão puramente econômica, concentração de renda e coisa assim. A gente não vê assim, não, a gente está pensando um país, tem um projeto de país aí para ser colocado em prática. A gente não tem projeto de país nenhum, né? Faz muito tempo. Então, isso faz falta pra gente, né? Se pensar enquanto um país, porque a gente tem esse projeto para cumprir. E esse projeto vai colocar a gente assim numa situação de ou pé de igualdade com os outros, ou de pelo menos de disputa, mas coloca a gente num cenário, porque por enquanto o que está sendo feito vamos tirar esses aí do cenário. Sim. Não, então, isso vem sendo feito há um bom tempo. Bom tempo. Né? Há muito tempo, na verdade. Assim, eu devia, sei lá, eu queria imaginar um horizonte, um futuro em que a gente não precisasse pensar em impeachment, né? Sim. Mas a gente tem permanentemente essa palavra na nossa cabeça. Infelizmente, né? Assim, desde o Collor tem impeachment, entendeu? Toda hora tem impeachment. É quase como se o impeachment entrasse no nosso calendário eleitoral oficial. Assim, vai rolar um impeachment. Porque, justamente por essa falta de projeto, de seriedade na condução dos projetos. Mas eu fico em dúvida, assim. Eu sou uma pessoa que às vezes eu fico muito pessimista. Talvez a conversa esteja fazendo eu ficar muito pessimista. Eu fico assim, será que a gente não está sem projeto, assim, desde o século XVI? Desde o Brasil com o Brasil, né? Sim, desde o Brasil colônia, não existe um projeto, né? Essa falta de projeto, eu acho que enfim, o projeto que existia até o século XVI foi arrasado, essa é a questão, né? E aí, não se colocou nada no lugar, só, assim, essa coisa de destruição, a gente se constrói sobre destruições. Sobre a exploração, né, coisa assim, é muito uma replicação do mesmo pensamento, né? Sim, você tem que avançar, essa coisa de avançar fronteiras. Mas como assim avançar fronteiras? Até porque a fronteira não existia, a gente já chegou botando a fronteira, né? E assim, a fronteira tem que ir, a fronteira da soja, a fronteira não sei o quê, a fronteira agrícola, enfim, a fronteira da soja, a fronteira agrícola, a fronteira pecuária. E assim, e a fronteira humana, né? Você vai derrubando tudo. Né? Nosso negócio é derrubar, né? Como o Levi-Strauss já havia notado lá nos Tristes Trópicos, né? Eu acho que é preciso não esquecer que ele notou isso lá nos Tristes Trópicos, que o nosso negócio é derrubar. Então fica um desafio aí para nós, né, Edilene, pensar qual é o aspecto criativo que pode existir de uma construção de si a partir da pandemia, né, de uma construção social também possível a partir dessa necessidade implícita dessa solidariedade entre os grupos, né, porque acho que isso tem que sair muito forte depois da pandemia para realmente haver um novo, que nem eles estão dizendo aí, né? Sim, eu queria muito ter essa esperança, assim, ela tá em mim, mas tem hora que eu falo, será que você tá certa de ficar aí com alguma esperança de sair diferente disso? Eu espero, eu gostaria muito, claro, né, assim como eu já esperaria sempre quis alguma transformação, né, mas eu não sei, já me chamaram de otimista demais, eu achar que alguma coisa vai mudar, não vai mudar nada, a gente vai voltar no EAD, sabe assim?
assim, o EAD, o ensino remoto veio para ficar, né? Aí já me dá, assim, já me embrulha. Será que eu, de fato, não estou muito otimista? Será que, de fato, eu não vou virar uma professora do EAD e aquele contato face a face, olho no olho, que eu gosto com os alunos, isso vai ser perdido, de fato, para sempre, né? É complicado porque uma das especulações científicas assim é a questão que o próprio vírus, após a terceira onda, ele vira um vírus mais suave de lidar, né? Mas ele vai precisar sempre da vacina. O problema é se dá tempo de não vir outro vírus diferente que cause essa mesmo estrago, né? Porque esse então, vírus... eu vi na internet, eu não sei se foi ontem ou hoje mesmo, né? Quer dizer, a próxima fronteira do vírus, vamos brincar desse jeito com as palavras, pode ser a própria Amazônia. Sim. Sendo derrubada do jeito que ela está neste momento. Né? Quer dizer, ela já vem sendo derrubada há um bom tempo, a gente sabe disso. Sim. Mas nesse momento, assim, é fronteira extrativista de madeira, né? Uma coisa... e tinha alguma matéria, se eu não me engano, no UOL, mas eu, enfim, acho que foi hoje mesmo, eu não tive tempo para parar e abrir. É isso, a Amazônia pode ser o lugar de onde saia um próximo vírus tão letal quanto esse que está aí agora. Enfim, aí foi isso, eu fui me refugiar, talvez o livro que de fato eu tenha lido, que na verdade é relido na quarentena, é O Tempo das Catástrofes, da Steiners, entendeu? Assim, eu tô lendo de novo O Tempo da Catástrofe, e tem uma passagem, assim, que eu até divulguei, assim, eu falei, essa mulher vai virar minha orácula. Tem uma passagem que é isso, é a catástrofe, entendeu? Que é um pouco o que eu acho que a gente está vivendo, né? Assim, como é que as pessoas são tão... Como é que o perecimento é tão próximo, né? Como é que a destruição é tão próxima? Como é que a gente não viu isso antes? É claro que a gente estava vendo e estava dando de ombros, assim como alguns ainda estão dando de ombros, né? Assim, não é comigo, é com todo mundo. E esse papel do ser solidário entre os grupos tem que ser uma coisa bem forte estruturalmente para sair disso, né? Porque senão a gente repete essa história várias vezes, né? Sim, e cada vez de modo mais trágico, sim, né? Assim, cada vez de modo mais trágico. Eu no doutorado fiz a pesquisa sobre periferia, né? E eu estou em São Paulo e o lugar que mais está tendo caso e morte é na periferia que eu fiz pesquisa, né? Porque é justamente o lugar que tem mais conjunto habitacional intercalado com favela. Né? E o pessoal da periferia não tem a mesma consciência de ficar em casa, até porque não tem espaço dentro de casa para ficar todo mundo. A vulnerabilidade é muito maior. Né? Por isso que eu estou falando, é claro, não sou eu que estou falando, todos. Não dá nem para dizer, a culpa é deles. Não é deles. Que culpa eles têm de morar 6, 7 dentro de um negócio de 40 metros quadrados? Né? Pois é, então. Assim, os nossos privilégios estão realçados, sim, né? Os nossos privilégios são muito realçados. Eu não estou entrando no supermercado, né? Eu faço minha compra no aplicativo, vou fazer daqui a pouco, o rapaz vai vir me entregar, eu vou descer no elevador e vou lá de máscara lá. Olha só, né? Assim, é uma coisa pequena? Só que isso expõe o meu privilégio. Lógico. Né? O privilégio dele que está me atendendo. Sim. Né? Assim, é uma coisa muito assustadora. Outro dia eu fui receber uma compra desse jeito, semana passada. E dá para acompanhar no celular quando o rapaz está chegando, né? O entregador da tua compra, o shopper, que agora chama shopper, né? Quando o shopper tá chegando. Aí eu fui lá receber, ele ficou super feliz, me agradeceu, que bom que você já está aqui. Eu falei, mas como? Eu tenho que estar, eu vi que você iria chegar. Ele falou assim, poucas pessoas fazem essa bondade. Eu normalmente toco para elas descerem. Aí eu falei, caramba, assim, aí eu falei, como assim? Nem nessas pequenas coisas o pessoal colabora. Eu tenho ideia do privilégio que as pessoas se autoconcedem. É tão difícil olhar o celular e falar, falta um minuto para ele chegar, eu vou descer. Né? Então, enfim, é um acúmulo de perplexidade que às vezes dificulta sair da cama. Né? Aqui no meu andar a gente tá mais ou menos combinado assim, né? Então, quando eu tiro o lixo, eu já pego o lixo das vizinhas, já desço. Quando uma delas vai fazer também, já bate.
E se eu vou na padaria pegar alguma coisa para mim ou coisa assim, daí eu já vejo se elas precisam de alguma coisa, então a gente já faz um combo, né, do andar inteiro para não sair todo mundo, né? Sim. Porque uma tem bebê pequeno, a outra também já tem mais idade, então a gente já faz esse combinadão para o mínimo que pode ajudar. Isso talvez seja uma das coisas positivas, né? Esse amparo mútuo que está acontecendo. Enfim, tem uma conhecida minha que mora em São Paulo, ela tem 75 anos, eu acho, uma ex-professora minha. E eu falei, como é que você tá? Ela falou assim, não, tem uns rapazes jovens aqui que eles bateram na minha porta e não perguntaram se eles podem fazer as compras para mim. Então, eles estão fazendo a compra para ela. Ela mora em Perdizes. Ai, que né? legal. Então, esse tipo de coisa, né? Vai aproximando, né? Enfim, eu descobri que tem uma cozinheira no meu edifício, eu nunca soube. Né? Ela colocou A4 impresso as coisas que ela faz para vender, então eventualmente quando eu enjoo do meu próprio tempero, eu estou fazendo minha comida, claro. Né? Aí eu falei, acho que eu vou pedir lá para a Luísa uma torta de palmito, entendeu? E aí pago ela pelo aplicativo do banco, que por acaso a gente tem que pagar pelo banco. Eu não conhecia a Luísa antes da epidemia. Você vê? Né? E tem uma coisa prédio que eu acho que tem um monte de gente agora comprando dela a hora que enjoa do seu próprio tempero. Sim, porque tem dias também que é isso. A gente, eu tenho uma coisa que eu erro a mão. Eu vou bem na cozinha durante um tempão. Dali a pouco eu erro a mão, não sai nem omelete direito. Eu digo, bom, daí tem que dar um tempo, tem que inventar alguma outra coisa, comprar uns congelados, porque até eu acertar de novo. Eu gosto de cozinhar, eu tenho feito umas receitas novas, entendeu? Aí eu pego no fim de semana e faço uma receita nova, alguma coisa assim. Eu gosto de cozinhar também, mas tem vezes que eu perco a mão, não tem, daí demora, tipo, 2 semanas ali para voltar a ter a mão de volta. Não se reconciliar com não sei exatamente o que é, mas acontece. É terrível. Mas, Edilene, eu agradeço bastante a tua entrevista. Acho que vai ser bem legal a gente compartilhar essa experiência tua e essa nossa conversa aí com todo mundo, né? Porque a gente sabe que não é só a gente que está passando por isso, né? Não. Né? Estamos todos, né, na mesma epidemia. Não é no mesmo barco, né? A gente está na mesma catástrofe, que é difícil, né? Enfim, amparo mútuo, eu acho que é o que pode nos mover, né, enfim, para algum lugar, para alguma luz, sabe, assim, enxergar uma luz no fim do túnel. Não existe nesse momento nem túnel, nem luz, né, a gente está em plena escuridão, isso eu acho assustador, assim, eu queria em um mês, pelo menos, ver uma luzinha lá no fundo. É um processo de imaginação constante para a gente sobreviver, né? Imaginar que essa luz existe, imaginar que essa luz está lá, que a gente vai chegar nela. Que a gente vai, sim, ter facilidade para aprender outras coisas, tipo aula remota, né, que é um aprendizado, também tem essa parte, né, tem coisas que a gente tem que aprender no meio do estresse, nesse estresse, enfim. Sim, aí né, eu no começo da pandemia, eu tô dando aula ainda na União Bandeirante de Educação aqui, e eles usaram o Zoom, e o Zoom aqui deu muito problema, porque ele teve vazamento de dados, tive aluno que tiveram um cartão de crédito clonado. Eu fui uma vítima terrível, porque o meu computador pifou tudo, sumiu todos os drives do meu computador. Horrível. Não, e todos meus programas de edição de áudio, de vídeo, de tudo, né, que eu tenho. Aí a faculdade mandou um computador para mim, mas é um computador assim, bem simplório, bem basicão, né? E daí eu não consigo, eu tive que aprender a editar online, tive que aprender um outro software que eu pudesse baixar sem pedir autorização do gestor da máquina. Então é todo um trampo assim que fica 2, 3 horas no dia só ajeitando esse novo equipamento para dar conta do que eu gosto de fazer, né? Que exatamente ele não veio com os meus softwares todos aqui, né? Não tem Adobe, não tem... Se precisasse de mais algum problema. Aí foi uma luta, um empenho para, tipo, não, vou ter que adaptar essa máquina aqui, porque eles só vão arrumar a minha depois da pandemia. Sim. Então, digo, bom, vamos ter que salvar o que tem, né? Eu tô ficando desesperada, porque eu tenho um HD externo, que eu não sei onde ele está.
Então, os textos dos meus alunos, eu estou tudo salvando em alguma nuvem, entendeu? Porque eu estou desesperada, porque eu não sei onde ele está preparando meu HD externo. Ó, três HD aqui, um de 2 teras, os outros de 1 tera, já estão tudo cheio. Eu trabalho com imagem, é diferente, eu só trabalho com texto. E meu HD externo, eu não sei onde ele foi parar. Ele criou vida, ele se escondeu de mim. Sabe assim, ele está com medo do vírus, ele se enfiou igual os índios no meio de alguma floresta. Eu sou o vírus dele, eu não saber onde ele está, eu estou desesperada. Então, eu estou salvando tudo em nuvem. Tem que fazer uns 2, 3 backup aí. Eu tô ficando com medo de perder. Meu computador não é zerinho, assim, ao contrário, ele é bem velhinho. O meu também já é velhinho. Eu vou ficar órfã, completa, e deixar os meus alunos órfãos também, né? Porque... a pior coisa que pode acontecer agora é isso, os computadores... Pois é, né? Não, a gente já tá... bem ruim o suficiente. Bem complicado, ruim o suficiente com um vírus andando, um vírus que existe e a gente não vê andando por aí, né? Nossa, dá aflição, né? Aflição. Vamos ver se a gente bate mais uma vez outro bate-papo desse, mais pra frente, para ver como que você foi lidando aí no teu período, como que você se percebeu. Eu tô inventando outras coisas, né? Eu tô sentindo falta de criatividade, eu tenho que inventar outras coisas. Eu comprei um livro que agora eu comprei, então eu estou obrigada a lê-lo, que é aquele Revolução das Plantas, que legal. Que tem a ver, né, com o que a gente está falando, né, desses amparos mútuos com essas redes de solidariedade, né? Então eu quero começar nesse fim de semana a ler a Revolução das Plantas, de repente, né, eu entro numa vibe assim vegetal para sair desse. E mexer com planta é muito bom, né? Mexer na terra, eu fiz aqui na minha varanda, tá ali uma florestinha já. Que minha filha mandou um buquê de flores para mim, eu plantei tudo, as flores que ela mandou. Plantei tudo, tá tudo viçosa ali. Eu gosto muito de planta também, e é maio, né? E eu nunca vi a minha flor de maio, que eu ganhei da minha mãe, essa flor de maio que eu tenho já foi da minha mãe. Eu nunca vi ela tão florida, ela tá floridíssima, não sei se eventualmente hoje tá chovendo em Curitiba, o que é um evento mesmo, né? Porque tá sequíssimo a cidade, né? Vinha muito seco. E ela floriu como há muito eu não via. Minha flor de maio tá linda, 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 assim. Eu falei, gente, que coisa, pelo menos isso, né? Assim, tem... Maio tá aqui toda alegre, pra eu toda hora ficar fotografando ela, assim. Eu ficava fotografando. Põe no Face, compartilha. Mais um botão aqui, ó, apareceu mais um. Uma coisa que a gente vai, talvez um efeito colateral da epidemia, a gente vai se infantilizando, né? A gente vai ficando assim. Então, não sei se é infantilizar, na verdade, mas assim, talvez. Certamente a gente vai reparar. Não nesse detalhe tão pequeno, que talvez indo toda hora para a universidade, eu não prestaria tanta atenção, né, na beleza do flor, da minha flor de maio, que não para, porque cai as flores velhas e já está nascendo botão novo. Falei, gente, como é que é isso? Né, sabe, assim, quase as águas de Veneza límpidas, assim. É isso que está acontecendo com a minha flor de maio. O vírus é aliado da flor, do rio, do mar, né? Não gosta da gente, sei lá, aí entra nessa fantasia da catástrofe, então, né, da nossa catástrofe. E que a gente vai ter que rever, né, as coisas que passam a fazer sentido a partir de agora, né, de um modo mais diferente pra gente, né. Então, coisa que sim, menos maquinal, né? Eu acho que é um modo menos maquinal, menos automático, né, seria o melhor, se a gente saísse melhor, mas eu não sei. Eu não sei, porque a indústria farmacêutica está louca para arrumar uma vacina, imagina uma vacina em cifras para o mundo inteiro. O que foi proposto é que a patente seja aberta, né? Já que é uma pandemia e todo mundo vai precisar, o ideal é que a patente fosse aberta, né? Não, o ideal, mas a gente sabe que o ideal seria que as patentes todas fossem abertas. Sim. De todos os remédios. Sim. Não é isso que se passa, né? Sim.
E eu li uma matéria hoje de uma empresa dessas aí, que está bem adiantado no processo da vacina. Bem adiantado não é para amanhã, evidentemente, né? Mas, assim, que já estavam fazendo as contas de bilhões de vacina, que talvez dê para vender um pouco mais barato, porque vai ser muito, né? Bilhões de doses. Isso vai gerar outra corrida, né? Porque provavelmente os Estados Unidos vão querer comprar todo o lote, aquele doido lá. Aquela maluquice, eu não lembro disso, porque eu era muito criança, mas a tal da epidemia de meningite no período militar. Né? Sim, aqui em São Paulo foi bem forte, né? Pelo que contam aqui, foi bem e aí ficou aquela loucura da busca, da procura pela vacina, né? E se a gente pensar como que essa coisa da vacina, né? Os antivacinas agora estão como? Sim. Então, a turma do antivacina, e agora? Eles estão como? Eles não querem vacina? Eu tô louca por uma, eu nunca recusei vacina. E é engraçado, porque eles associam muito esses antivacinas com o pessoal homeopático, mas não são todas as linhas da homeopatia que são contra a vacina, né? E além de que a própria homeopatia tem um sistema próprio de vacina, né? Um jeito de fazer uma vacina que é diferente do jeito padrão, né? Mas que também é um tipo de proteção externa, né? Então, tudo isso é bom que dialoguem essas formas também de saberes dentro da própria área da saúde, porque às vezes esse diálogo é que vai construir esse lugar possível, né, de cura, né? Porque eles também brigam muito entre eles, né? O pessoal da farmacêutica com o pessoal das holísticas, né? E, na verdade, a gente precisa de um diálogo, porque as duas coisas funcionam muito bem, né? A gente tem que conseguir juntar o melhor de um lado com o melhor do outro, né? Bom, mas com certeza os antivacinas também são anti-homeopatia. Uma parte deles, não vou dizer todos, né? Então, assim, eu adoro uma frase do Boas, assim, eu acho que ele escreveu isso, talvez seja no final do século XIX ou no comecinho do XX, eu não tenho certeza o ano exato, né? Mas que ele fala, enfim, falando da antropologia, ele fala que era fascinado pela complexidade da matéria-prima. Eu adoro essa frase. A complexidade da matéria-prima somos nós, né? Assim, muito complexo, muito complexo. Na hora que dá vontade de jogar a toalha, entendeu? Na hora que você vê a Terra plana, os terraplanistas, na hora que você vê as antivacinas, né? Você fala, eu vou jogar a toalha, eu não dou conta de tamanha complexidade de matéria-prima, entendeu? Eu queria que a gente fosse um pouco mais simples. Seria bem melhor. Não acontece. E, efetivamente, não é isso que se passa com a gente, né? A gente, a dor e a delícia disso que a gente inventou, né? E que infelizmente, no momento atual é tão difícil viver, né? Com tantas polarizações, com tantas sabotagens. Então, né, assim, esperança não chegam, não passam, né? Eles não nos alcançam mais, né? Não tem como isso. Eu queria que passasse, sabe? Esse bordão agora, né? Vai passar. Sim. Eu queria que passasse o vírus e que passasse isso tudo junto, entendeu? Assim, essa falta de diálogo, de consideração, de respeito, de solidariedade, assim, a gente pode emendar uma série de palavras de coisas que nos faltam, né? A gente virou uma sociedade nos falta muita coisa, e não são exclusivamente coisas materiais faltam para muitas pessoas, mas tem mais coisa aí faltando no meio do caminho que criou esse contexto de falta. Que a gente vai ter que olhar para isso, né, com carinho, com atenção, tentar superar, né? E com energia, né, eu acho, assim, tem que ter uma energia, e uma energia num sentido criativo também, né, como que a gente chegou nisso, né, acho que, sei lá, quase que parar para uma DR, assim, sabe, uma DR sincerona, assim, como que a gente chegou a isso? A gente vai precisar de quantos sepultamentos para chegar nessa conclusão? Uma análise do sistema mesmo, né? Porque o sistema não pode mais reproduzir isso, né? Da forma como está, né? A gente precisa repensar o sistema todo, né? Sim. A gente tem que... Não vai dar para fugir para a floresta, porque a gente derrubou todas. Não nos caberá. A gente não vai conseguir esconder, né?
a estratégia do esconderijo está funcionando para alguns povos indígenas aí na Amazônia. Mas a gente não tem onde se esconder. De jeito nenhum. Nossa. Isso aí, Edilene. Brigadão pela entrevista, pela conversa. Obrigada pelo convite, foi bom te ver. Tomara que a gente consiga se encontrar, de repente, no metrô de São Paulo, como aquela vez. Foi maravilhoso, de repente, te encontrar assim, do nada. Contra todas as probabilidades, a gente pegou o mesmo metrô. O mesmo metrô. Então, beijo. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Até. Ai, deixa eu parar.